Bom dia a todos, queridos colegas advogados, querida população de Uberlândia. Sejam muito bem-vindos a mais este PodJus. PodJus é o podcast institucional da OAB Uberlândia. Esse podcast ele é instituído, principalmente nesse novo formato dessa gestão, para que a gente possa ter um espaço de bate-papo entre as comissões, que as comissões possam mostrar, tanto para a advocacia quanto para a sociedade, o seu papel de importância para a advocacia, mas também mostrar para a população geral, para a cidadania, como a OAB, como a advocacia também se articula e busca políticas públicas sociais em benefício de todos. A OAB ela tem um trabalho importantíssimo na sociedade, reconhecida como uma instituição civil que preza pelo Estado Democrático de Direito, preza pela estabilidade das instituições e a valorização dos advogados, valorização da advocacia. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre uma receita que ela é muito importante e necessária nos dias de hoje, uma receita de bem-estar. O direito através da saúde, do esporte, do lazer e o acesso à cultura como política preventiva. Para esse bate-papo, nós temos aqui a doutora Kátia Bizzinotto Macedo dos Reis. Ela é presidente da Comissão de Direitos Culturais. Dr. Wagner Satel de Araújo, presidente da Comissão de Esporte e Lazer. E a doutora Luísa Fiuza Botinha Poltronieri, Comissão de Direito Médico, Direito Odontológico e Direito da Saúde. Entre nós aqui nesse bate-papo de hoje, nós vamos conversar como essas três comissões, esses três assuntos, esses três temas podem interagir entre si numa busca de uma qualidade de vida melhor para a advocacia, mas que também não só restrita à advocacia, para toda a população. Nós temos enfrentado aí, nos últimos anos, muitas situações de desgaste, de pressão, de desgaste emocional, e esse bate-papo a gente vai procurar entender como a atuação das comissões da OAB Uberlândia possa, de certa forma, interferir nas vidas e trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo aqui hoje. E para que a gente possa dar sequência aqui, nosso bate-papo, eu vou começar aqui, com o assunto mais importante do tema, que é a saúde, mas pensando na saúde como uma saúde preventiva. E por isso a importância da cultura, do esporte, lazer, para a gente fazer toda essa interligação. Luísa, como presidente da Comissão de Direito Médico, Direito Odontológico e Direito da Saúde, a gente percebe que, na maioria das vezes, quando se fala em direito de saúde, nós estamos, na verdade, falando sobre judicialização dos direitos, o acesso a tratamentos médicos. Isso. E o objetivo aqui é a gente buscar uma forma de compreender como o direito à saúde pode ser lido, interpretado como um espaço constitucional, inclusive, de prevenção para que as pessoas possam utilizar o espaço para prevenir saúdes e evitar justamente a judicialização de saúde. Eu mesmo, como procurador municipal, lido muito com judicialização de saúde, onde as pessoas vão buscar tratamentos. Aqui a gente quer evitar, que as pessoas cheguem nesse ponto. Nessa forma, como você acha que as políticas públicas que incentivem hábitos saudáveis e qualidade de vida possam atuar de forma a prevenir o aparecimento de doença nas pessoas? Primeiramente, bom dia e agradeço o espaço de fala. Muito obrigada ao AB pelo convite. Quando a gente fala de saúde no Brasil, principalmente no tocante à Constituição, ela não traz somente a ausência de uma doença ou a existência de uma doença, A gente precisa ver que essa saúde no âmbito constitucional, ela é um dever e um direito, Então, é um direito de todos e um dever do Estado garantir essa qualidade de vida para a população.
O poder público, nesse caso, ele não deve agir ali só quando tem uma ação, só quando tenha uma doença, e sim criar essas políticas públicas para uma sociedade mais saudável, onde entra a questão de esportes, né, de lazer, de cultura, enfim. O direito da saúde ele tem esse papel importante para auxiliar na criação dessas políticas e incentivar o hábito saudável da população, né? Então, assim, por exemplo, quando o poder público investe em parques, né, em teatros, em ciclovias, isso vai incentivar a população a ter esses tipos de hábitos, de fazer uma caminhada, de conviver mais com a sociedade. E isso contribui muito nessa prevenção, né, para não chegar ao extremo que é a judicialização atrás de um tratamento, né, por exemplo. Então, assim, e o direito da saúde, ele também é um direito para fiscalizar e garantir o cumprimento dessas políticas públicas, fazer com que isso chegue à população, que a população tenha acesso, ainda mais as pessoas mais vulneráveis, né? É isso. E desse aspecto, como você mesmo disse, o esporte tem uma participação extremamente importante. A gente percebe que há um incentivo, uma busca ao incentivo, pelo menos, à prática de esportes. E desde a infância, as escolas, o poder público ou entidades do terceiro setor trabalham no incentivo às crianças, como forma de tirar as crianças da rua, da criminalidade, do uso de drogas, incentiva, ao contrário, o uso do esporte, a atuação no esporte, escolinhas de esportes. Isso a gente percebe em todos os municípios. Aqui em Uberlândia nós temos a FUTEL, que tem esse trabalho social, mas não só. Assim como tem a FUTEL, que é do Poder Público Municipal, temos entidades do terceiro setor que trabalham em parceria e que buscam esse esporte. Então, assim, através do direito, através da Comissão de Direito de Esporte, como que você acha que a OAB ou a Comissão de Esportes, ou como o direito ao esporte em si pode atuar para que a gente tenha mais saúde, prevenção e cuidado com a nossa população? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite ao AB Uberlândia. É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre o esporte. Eu presido a Comissão de Esportes. E nessa questão da saúde, quando engloba o esporte, principalmente nós estamos falando, voltando para a classe advocatícia, né? É muito importante que o nosso estado físico, a nossa saúde, nós estejamos muito bem preparados, muito bem fisicamente e mentalmente para enfrentar as nossas lutas diárias. E como você bem disse, que temos hoje aqui na nossa cidade várias escolinhas de futebol, não só a FUTEL, mas temos também lá no SESC, no UTC, as escolinhas que vão trazendo as crianças, tirando essas crianças da rua, que poderia estar utilizando um meio ruim, né? Tipo, entrando em drogas. O esporte tem o privilégio de colocar todas as crianças num caminho onde que nós, quando chegarmos na nossa vida adulta, nós sejamos as pessoas íntegras e honestas. É isso. E também, né, Kátia, a cultura, ela tem uma participação importantíssima também no cuidado com a saúde. E não só a saúde mental, a saúde física também, né? E quando a gente fala cultura, a gente está falando de arte, falando de música, a gente fala de convivência cultural entre pessoas diferentes, porque a cultura tem isso. A cultura, assim como o esporte, ela faz integração de pessoas com aspectos de vida totalmente diferentes, diversas. Então, assim, como que você acha que esses direitos culturais dialogam com essa ideia de saúde preventiva? Bom, primeiro, muito obrigada ao AB pelo convite, obrigada aos colegas, né, das comissões. Eu acho riquíssimo e importante e necessário esse debate, ainda mais nos dias de hoje. Não debate, nesse diálogo nosso nos dias de hoje. Por quê? Às vezes, os direitos culturais, o direito ao esporte, o direito à saúde, eles são meio
menos importantes, vamos dizer, dentro dos direitos. E, na verdade, eles são a estrutura e a base da convivência humana, né? Então, assim, a gente entender, a gente tem uma sociedade doente ou uma sociedade saudável, né? A gente tem crianças com problemas emocionais ou a gente tem crianças, né, que estão vivendo a sua infância, produzindo e tal. Então, eu acho que essa interligação, né, que vocês sugeriram nessa conversa hoje é fundamental, porque a cultura, ela está na base, ela está no pilar, como você disse, Luciano, né, da sociedade, né? Então, o que são os direitos culturais? São os direitos que estão lá no artigo 215 da Constituição, são direitos constitucionais, direitos fundamentais e que eles possibilitam a convivência humana no sentido assim, a arte está dentro dos direitos culturais, ela não, né? Quando a gente fala às vezes assim, cultura, as pessoas acham que é uma questão mais elitizada, a arte é elitizada, é só para quem entende. Não, né? O acesso à cultura, às atividades, a fruição dos bens de natureza cultural é para todo mundo, assim como a saúde, assim como o esporte, né? Então, essa construção das políticas públicas para o esporte, para a cultura, elas vão desembocar onde? Numa sociedade mais saudável, realmente, né? Não só emocionalmente, mas que se respeita, que sabe dialogar, que tem pensamento crítico, né? Já é comprovado que você falou que, por exemplo, a criança que faz aula de música na infância, ele tem um avanço na questão matemática. Ele vai... Porque a música é matemática. Simples assim, né? Então, assim, quem desenvolve, a criança que passar pelas oficinas artísticas, culturais, capoeira, enfim, né, a capoeira está ali entre o esporte, a cultura está nos dois, né? Porque tem isso também, tem coisas, a dança, tem coisas que tá tanto no esporte quanto na cultura, na manifestação cultural, mas a criança e eu falo criança porque ela que vai ser o nosso adulto, né? Amanhã, né? A gente foi criança um dia. A gente espera que seja saudável, né? Fazendo Exatamente. Ligar todos esses assuntos para que as nossas crianças sejam mais saudáveis, deem mais valor a essa questão de um direito tão bonito, a gente pode dizer que é a saúde, né? Porque sem saúde a gente não consegue nem prosseguir nas outras áreas, nem o esporte, nem... Exatamente. Estava vendo agora recente um tema que eu achei muito interessante. O direito ao descanso. Se eu não tenho tempo para descansar, como é que eu vou fruir a arte? Como é que eu vou no teatro? Como é que eu vou... Não é interessante? E a hora que você olha para a vida do advogado, o direito ao descanso, às vezes, ele é deixado de lado, ele é ignorado. Porque o advogado cumpre prazo, e prazo não tem descanso, o prazo vence. Às vezes eu conheço muitas histórias, eu vivo isso e eu sei que muitos colegas vivem isso, tem que cumprir prazo sábado, tem que cumprir prazo domingo, tem que cumprir prazo do feriado, às vezes, muitas vezes tem que cumprir prazo até tarde da noite e a gente precisa fazer com que tenha um descanso, porque o corpo não aguenta. E é onde que entra, se você tem um compromisso com um lazer, com a cultura, com a prática de alguma arte, com o esporte, você acaba, pelo menos naquele momento, você se desliga. O Wagner, por exemplo, eu sei que ele tem um futebol todo sábado de manhã, ele pode ter prazo, ele vai deixar um prazo para depois, ele vai lá. Futebol de manhã, eu deixo ele de tudo. Na verdade, 14, você prioriza ele, você não deixa as outras coisas, você prioriza. Aquilo ali é o meu momento. Eu acho que você tem que ter o seu momento cultural, o seu momento com a família, o seu momento com o seu trabalho. Você não pode você não pode só trabalhar, você só não pode ficar só na cultura, só no esporte. Você tem que ter os seus momentos. Não, no meu caso, a cultura é meu trabalho, então eu... Mas o trabalho... Não, o trabalho... Mas eu entendi o que você falou. O trabalho você tem que... Mas não, eu sei. A cultura tem que ter o seu momento de descanso. Eu tenho que ir na apresentação dos meus colegas, assistir, fruir a arte dos outros. Hoje também, inclusive eu vi isso em rede social e faz muito sentido.
A gente, por exemplo, nós advogados que trabalhamos muito sentado, muito na frente de um computador, o nosso descanso, ele não vai ser ir para a cama, deitar e dormir ou ver uma televisão. O nosso descanso pode ser também um futebol, que é ali onde a gente vai ter um contato com a sociedade e além do convívio, né, além ali de rir, né, de socializar, eu acho que esse convívio é muito bom para o mental, porque a gente fica muito isolado ali na frente do computador e tudo mais. Então, quando a gente utiliza o esporte, a cultura, vai em um teatro, vai em um cinema assistir um filme legal, inclusive cinema brasileiro é muito bom, a gente tem que incentivar, né? Então, assim, vai jogar um futebol, vai participar, né, de campeonatos, né? Por exemplo, do JAN, que a gente vai citar em momento oportuno, mas isso faz parte do descanso, isso faz parte da cultura. Então, é uma forma, assim, de a gente desenvolver esse lado da saúde também, né? Mas eu brinquei aqui com o senhor, mas eu acho que a gente, né, o senhor, quem trabalha na determinada área, tipo, né, a gente está falando do advogado. O advogado tem essa característica aqui e ele pode usar a arte, o esporte como entretenimento. Agora, a gente tem os profissionais da arte, da cultura, do esporte. E aí, como que eles vão descansar enfim, né? Então, acho que são aspectos Exatamente, diferentes. é justamente a mudança, né, do ar. É isso. É a mudança. A gente É tem que Seja desligar, mudança. É né, você desligar. deixar de fazer aquilo que você faz diariamente, que você faz profissionalmente, Isso. E fazer fazer. algo que você faz como lazer. Porque cultura e lazer. E ainda Lazer tem é importante. esse aspecto da saúde, né? E do desenvolvimento da criança. Quando você leva ela para uma escolinha de futebol, na verdade, não é que você está proporcionando um lazer, você está proporcionando uma atividade que vai trabalhar a disciplina, a preparação convivência. física, emocional, a convivência. É Então, muito importante não você chega a ser. Aí vai para o Parque do Sabiá, né? Aí é o lazer, por exemplo, mas a escolinha do futebol, as oficinas de arte, de tal, é por aí. Só para fazer o gancho. A OAB, a advocacia, tem o JAN. A doutora Luísa mencionou. O Wagner vai saber nos falar melhor. O JAN é um momento são jogos, são momentos ali de competições, mas principalmente de interação. E lá tem diversas modalidades. Modalidades para homens, para mulheres e para todos. Inclusive várias modalidades que são unissex. Sim. O JAN é um momento da advocacia fazer lazer, esporte e cultura, não é O isso? chão é uma oportunidade que a OAB Mineira, né, os Jogos de Advogados Mineiros, que é o JAN, de mostrar para a sociedade que advogado tem que ter o seu momento de esportes. E não é só jovem advogado com 18, 20, 22 anos. Temos atletas no JAN de 60, 65 anos. Temos muitas modalidades. O JAN hoje tem mais de 20 anos, eu acho. Eu participo do JAN desde 2013. 2013. Quando o JAN, nesse período, era pequeno. Hoje já é imenso. Hoje o JAN tem mais de 5.000 advogados mineiros participando do evento. Então, o evento cresceu tanto, as subseções de Minas Gerais participam tanto, que até jogo de dama, de xadrez, de peteca, e o crescimento feminino nas modalidades, hoje eu acredito que está mais do que 50%. Então, o esporte faz isso. Quando a gente está lá no JAN, a gente disputa, compete com um colega que a gente disputa nos tribunais, a gente disputa lá no fórum, e lá no fórum a gente está com aquela gana de querer ganhar, de vencer a causa. E lá no JAN ele se torna nosso amigo. A gente acaba tendo convívio, a gente acaba viajando com essas pessoas para outros lugares. Então é muito importante a integração. E o bom é isso que você falou, né? O JAN lá hoje mostra, na verdade, que o esporte é para todos, para todas as idades, para todos os sexos. E o JAN é uma mistura, é uma ligação de esporte, cultura e lazer. Nós temos dança de salão, xadrez, tem até jogos eletrônicos agora. Estamos evoluindo. Jogos eletrônicos, o EJAN. E aqui em Uberlândia, a Comissão de Esporte tem buscado, através de um trabalho profixo aí pelo Wagner, de integrar todas essas modalidades de esporte em Uberlândia para a advocacia
para todos os sexos. Nosso vôlei feminino, sempre de bom destaque, a natação feminina. Nós tivemos 2 ouros no último JAN, a natação feminina. Então, assim, Futebol feminino. futebol feminino. Então, assim, nossa participação é importante que as mulheres também enxerguem o esporte, o JAN e não só, como uma importância para cuidar da saúde mental. E já que nós estamos falando até de mulheres aqui, né, é importante que a saúde, o corpo, a mente e essa cultura seja sem nenhum tipo de preconceito aberto para todos. E as mulheres têm que ter esse espaço, porque acho que ninguém vive mais pressão do que uma mulher profissional, e a gente sabe do que a gente está falando aqui, né? Não é o assunto, não é o momento, mas é importante que todas tenham esse espaço e enxergam acolhimento para que possam praticar seu esporte, para que possam ir nos seus momentos de lazer e praticar a sua arte. E aí, Kátia, no campo jurídico, muitas pessoas ainda veem a cultura como algo secundário, você até já mencionou sobre isso, ou apenas como entretenimento. E digo até mais, às vezes até com certo preconceito, e preconceito bem amplo, onde algumas pessoas entendem de uma forma fechada que essa arte é para determinado tipo de povo, ou para determinado tipo de pessoa. Essa cultura é para uma pessoa, para um nicho da sociedade. Não, é amplo, é aberto. E aí, como que você acha que esse acesso à cultura pode contribuir para um bem-estar, saúde mental e a dignidade da pessoa humana, fazendo essa integração total entre a sociedade, sem nenhum tipo de discriminação? Tem muita coisa aí dentro dessa fala sua. A ideia é essa, gente. Aqui, né, que hora que você começa a falar, você vai vendo que vai borbulhando, né? Não, Um mas assunto você muito falou, importante, muito legal. e você falou uma coisa assim, você pegou, tipo assim, uma, um raio-x, vamos dizer assim, né, do que as pessoas, do que é o senso comum, né, quando se fala em cultura, né, às vezes é bom esclarecer, né, eu falei isso um pouco, mas assim, a cultura, ela é um jeito de ser, eu tô resumindo, assim, só pra gente, né, mas ela abarca, né, ela vamos dizer, é um guarda-chuva a cultura. Então a arte está lá dentro, as manifestações culturais estão lá dentro, né? A gente pode entender que o jeito de ser do advogado é cultura? É também, Também. né? Então, a cultura, ela abarca muitas coisas. Então, quando a gente fala assim, acesso à cultura, até tem, né, o professor Humberto Cunha, que é um das mentes aí dos direitos culturais lá de Fortaleza, esteve com a gente no primeiro, no segundo seminário de direitos culturais que a OAB fez, né? Não sei se você se recorda, em 2017, 2019, que foi muito potente, né? Então, assim, a cultura, ela é esse guarda-chuvão. E, né, a arte está dentro disso. Como é um direito constitucional, ou seja, todo mundo tem que ter acesso à arte, à cultura, existem as políticas públicas, assim como tem para a saúde, como tem para o esporte. Então, essas políticas públicas, porque o Estado não consegue fazer tudo, ele não dá conta de, né, assim, de resolver todos os problemas, todas as demandas. Então, ele tem as parcerias, ele tem as políticas públicas e que envolve a sociedade, os agentes, né, sociais, os agentes a sociedade civil como um todo. Então, essas parcerias público-privadas, por exemplo, né, o investimento, a prefeitura tem várias subvenções que ela faz para a sociedade civil, que são instituições sociais, culturais, enfim, que essas instituições vão promover atividades artísticas, atividades culturais. E aí a sociedade vai ter acesso a isso, né? As crianças, oficinas que você já citou, vão participar. Então, o que eu entendo é que, como né, uma questão inclusiva, ou seja, não pode ficar ninguém de fora, né? E a pessoa tem que saber que ela não pode ficar, que ela tem direito de não ficar de fora. Então, às vezes as pessoas não sabem, falam assim, eu sou
eu tenho uma deficiência física, por exemplo, e aquele espaço cultural que eu quero assistir o espetáculo não tem acessibilidade. Eu tenho direito de acesso. Então eu tenho que, né, pode procurar a Comissão de Cultura da OAB, pode procurar a comissão, né, que tem esse foco, essa prerrogativa de ajudar a resolver essas questões, né? Então a gente existe para isso também, né? Então o acesso à cultura ele passa por aos bens de natureza cultural, ele passa por todos os âmbitos, desde o poder público, com as políticas públicas, aos agentes culturais, porque não adianta ter um teatro e não ter artista lá para ocupar o teatro, né? Então, quer dizer, eu faço, né, já tenho 31 anos, né, que eu sou atriz, gestora cultural, e a gente vai em cidades, às vezes, que tem um belo teatro, mas não tem um grupo. Ou não tem um grupo de dança. Ou então tem um estádio, mas não tem o time. Então, assim, não se trata de prédios, de obras. Se trata de um conjunto de coisas. Porque também eu ter um grupo e não ter um espaço, também a gente está com problema. Mas, assim, até vai lá. Agora, eu ter o espaço e não ter quem ocupe o espaço, né? Então, é isso, assim. Eu entendo que o acesso à cultura, né, em todos os seus aspectos, ele gera pertencimento, ele gera saúde, bem-estar, convivência, e a gente vai impactar lá, mas as pessoas têm que saber que tem acesso, ela é direito, o acesso. E aí, mas aí confundem as coisas, porque às vezes falam de lei Rouanet, de lei de incentivo, e a coisa já vira uma confusão. Gente, assim, eu vou até, me desculpa, mas procura saber antes de repassar uma mensagem, né? Procura saber se é verdade determinadas divulgações que aparecem sobre cultura, lei Rouanet, lei isso, lei aquilo, porque tem muita coisa que não é verdade. E às vezes a pessoa é leiga, ela não sabe, e ela repassa uma informação errada. Então, assim, o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela não dá dinheiro para os artistas. Ela, assim como a Lei do Esporte, também não dá o dinheiro. Ela abre a possibilidade de o artista captar esse recurso junto à iniciativa privada, empresas. É recurso de imposto, ok. Assim como na prefeitura nós temos a lei, o PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e no estado a lei, né, Descentra Cultura. Então, assim, isso tudo, essas leis de incentivo fazem parte da política pública para poder nós, artistas, grupos ou pessoas que trabalham com esporte, poderem oferecer à sociedade as atividades culturais, esportivas, né, enfim. Assim como a saúde também tem, né? Eu só acho, não sei se vocês concordam, queria até ouvir, porque eu estou querendo levantar essa bandeira. Eu acho assim, porque, por exemplo, os grupos, artistas e esporte, eles ficam... tem pouco recurso na cultura, por exemplo. No esporte, depende do esporte, se for de alto impacto, se for de educativo, né? Mas tem pouco recurso na cultura. Mas na saúde, eu sei que tem recurso. Porém, né, se a gente for lá fazer uma... Eu entendo, eu quero ver o que vocês entendem. Eu entendo que o esporte e a cultura, assim como a AB trouxe essa mesa, que uma coisa impacta na outra, no bem-estar, eu entendo que poderiam ter espaço nas políticas públicas da saúde para a cultura e para o esporte. Exatamente isso, porque às vezes é difícil a gente explicar que vai desembocar na saúde. Se a gente tiver, né, uma atuação preventiva com a arte, com a cultura, vai desembocar num bem-estar. Por que, por exemplo, né, o recurso, as políticas públicas da saúde não abarcam a cultura e o esporte? Pelo menos até onde eu sei. Eu acredito, assim, que não só a sociedade, né, precisa ter essa informação de que os 3 campos podem andar juntos. Eu acho que precisam. Eu acho que o poder público também precisa de um olhar mais sensível para isso, né? Que muitas vezes a gente sente essa falta de que tem uma política pública
só a saúde, só o esporte, tudo isolado. E não é, né? Quando a gente pega ali a Constituição, tá tudo interligado, né? É um dever do Estado, um direito de todo mundo. Então, assim, o poder público também tinha que ter esse olhar mais sensível de interligar todos esses assuntos e passar isso para a sociedade. Porque quando passa tudo de forma segmentada, a sociedade entende que é segmentado e que é aquilo e ponto final. E aí E age como se fosse. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que a E informação... aí eu defendo a saúde no lugar do esporte ou da cultura. E, na verdade, Isso, a gente e não tá é. dando um Então, tiro no pé. eu vou colocar entre aspas, cria-se uma rivalidade entre esses três assuntos. Então, assim, quem defende o esporte, a prática de esporte, muito dificilmente, hoje em dia, vai defender que ali um teatro, uma cultura ali de outras formas, né? Então, tem esse conflito, né? Então, aí o povo deixa um pouco de lado a questão da saúde. Não, a saúde, o direito à saúde é só quando eu estou doente e preciso ali do Estado ou, né, de um plano de saúde para poder garantir o meu tratamento, para poder fazer um exame, para poder ter um diagnóstico. Então, assim, e não é pelo contrário. Eu acho que o próprio Estado tinha que ter essas políticas de interligar todos esses assuntos. Integração. De integração para a sociedade entender que tudo E pode caminhar incluindo aí o meio ambiente, porque meio para mim Seria- também... Seria justamente buscar mecanismos para que as pessoas tenham saúde e não doença. Exatamente. 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 Isso. Que ali o direito da saúde, o judiciário está ali para resolver esse tipo de conflito, está ali para resolver quando tem uma negativa de fornecimento de um tratamento, mas o principal é a questão preventiva. O principal é a gente ter um ambiente saudável, uma cultura saudável, a prática de esportes, né, para poder evitar chegar nesse ponto de ter que judicializar. E aí, justamente nesse sentido, Luiz, a gente percebe que, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um aumento dos casos de relatos de saúde e dificuldade com saúde mental. E aí, onde essas políticas culturais especificamente, ou também de esporte, você acha que pode interferir como forma de atuar na prevenção ou até mesmo no tratamento de casos de saúde mental? Infelizmente, a pandemia, ela trouxe um impacto na sociedade, não só assim com todos os óbitos, né, a quantidade de pessoas que tiveram a saúde prejudicada, a saúde física prejudicada, mas a gente deve dar uma atenção também à questão da saúde mental. Por quê? Quando a gente fala ali em quarentena, isso acabou provocando grau de ansiedade, né, de depressão, o isolamento social, e isso está refletindo até nos dias de hoje, porque a pessoa acostumou ali a ficar só dentro de casa, às vezes a pessoa que mora sozinha, ou a pessoa que mora só com mais uma pessoa, criou-se uma resistência para sair de casa, para o convívio, para a sociedade, para praticar um esporte. Então, assim, a gente teve esse impacto, né, além de infelizmente, a quantidade de óbito que a gente teve no mundo inteiro. E com essa questão, a política pública, ela deve vir para a sociedade, né? O poder público deve fazer essa promoção dessas políticas públicas, não só para o tratamento de doenças psíquicas, né? Então, assim, não é só ali a questão do tratamento clínico e psiquiátrico, não é só ali promover e falar, olha, a gente tem aqui, né, o apoio médico, o apoio de psicólogos, para poder tratar essa depressão, essa ansiedade, tentar reintegrar essa pessoa ali no convívio social. Então, aí que entra essas políticas culturais, a importância desse convívio, a importância dessa prática de atividade física para ajudar na cura desses transtornos, né, de ansiedade, de depressão. Então, assim, quando o acesso à cultura ele é ampliado, né, cria-se um ambiente mais saudável. Então, investir nisso, eu acho que é o caminho mais viável, é tentar buscar o que era antes, né? Eu sei que é muito difícil, né, por conta dos outros impactos, mas essa questão social ela é muito importante. Então, assim, quando o Estado ali, ele investe nessas políticas públicas, nessas políticas culturais, ele não está ali só garantindo um direito que está na Constituição, né? Ele está contribuindo com uma sociedade mais saudável daqui para frente. Porque, assim, nós, assim, que convivemos na pandemia, nós vivemos ali a quarentena, nós vivemos na pele. Então, assim, o que refletiu na gente, né? O que a gente vai passar para os nossos filhos, por exemplo? Eu ainda não tenho filho, mas e quando eu tiver filho? Se eu tiver um impacto tão forte no meu psicológico, nesse convívio social,
como que vai ser a criação dos meus filhos? Então, eu acredito que isso impacta muito. Então, quando tem essas políticas culturais, essas políticas públicas de incentivo de um convívio social, de um ambiente mais saudável, aí a sociedade vai dar um passo para esse desenvolvimento, interligar todos esses assuntos, sabe? E no esporte também, ô Wagner, né, existe um impacto psicológico muito forte, né? Sim. E aí, acho que tem até uma questão de pertencimento, disciplina, superação, principalmente quando é esporte de alta performance. Vamos falar do esporte como saúde. As pessoas vão lá jogar vôlei, vão fazer judô, karatê, futebol e assim por diante. De que forma que, na sua visão, esporte e cultura caminham juntos com a política pública de saúde? Bom, Prática esportiva. Luciano, pela experiência que eu já tenho, né, de vida e de esporte, que eu estou no esporte há vários anos, não tem nada mais, eu acredito, não tem nada que integra mais a pessoa, o homem, a mulher, do que o esporte. A cultura é essencial, né? O meio ambiente, o ambiente limpo, agradável é essencial, mas o esporte, ele tira aquela pessoa de um ambiente horrível e transforma. Nós temos um exemplo, que hoje nós temos a nossa associação dos advogados, onde que a gente joga nosso futebol todo sábado. E lá nessa associação, quando surge aqueles jovens, inclusive seu filho foi um deles, aquele jovem de 14, 15 anos que vai entrar com a gente no nosso ciclo, no nosso ambiente. Jogar com outro de 70 anos. Jogar com um de 70 anos. No começo ele se fecha, depois, sabe, parece uma flor, ele se abre e está ali aberto, aquela criatura que fala assim, gente, os jovens de hoje, você falou que não tem filhos, os jovens de hoje, eu tenho a experiência de ter meu filho, que passou pela pandemia, passou pela estudar em casa, no home office, né? Esses jovens, eles tiveram um atraso institucional muito grande. E eu acredito que eles vão demorar muito, porque o reflexo da pandemia, do isolamento, não passou ainda, né? Então, a inserção das pessoas dentro do esporte faz com que ela deixe de pensar naquele problema que ela tem, naquele momento que ela está praticando seu esporte, seja qual ele for, pode ser um esporte até de jogar cartas, que você está pensando naquilo ali, você não vai pensar nos seus problemas diários. Você é advogado, venha conhecer a nossa comissão, venha participar, porque às vezes você está dentro do seu escritório, você está com tanto problema, está com tanta coisa para um estresse, e você tem uma válvula de escape que é o esporte, né? Você está dentro do esporte, você insere no esporte, você vai conseguir fazer novas amizades, você vai melhorar seu ambiente, seu espectro físico, e eu acredito que o crescimento do homem, através da cultura, através do esporte, ele só tem a crescer mesmo. E é justamente isso, né? Você vê que a gente fala, foge da volta e a gente volta no mesmo lugar. Interação, integração, união. Quando você fala esporte, claro, tem alguns que têm alguma dificuldade maior disso, mas esporte permite que homens e mulheres estejam juntos, jovens e idosos estejam juntos. Lá nesse futebol, lá tem crianças com 14 anos, adolescentes já, né? E idosos com 70. Eliseu tem 76 anos, joga a bola lá ainda com a gente. Diz que faz gol, né? No vôlei também nós temos times de masters, que são pessoas mais velhas, com uma idade mais avançada. Permite. No lazer, na cultura, então, num teatro, numa peça de teatro, permite ter crianças pequenas, não sei, 5, 6 anos. Eu não sei se de 80 anos. Eu não sei se está perceptível para vocês, que para mim está muito, porque eu faço academia todo dia de manhã. Hoje, antes de vir para cá, 6 horas da manhã eu fui para academia.
aumentou muito o número de pessoas com mais de 60 anos nas academias. Muito. Muito, muito, muito. No horário que eu vou, eu acredito que deve ter 40% da minha idade para... Eu estou com 56, eu sou um dos mais novos, tá, na academia. Então, assim, o que isso quer dizer? As pessoas perceberam que se você não fortalecer sua perna, se você não fortalecer seu corpo, daqui 10, 15 anos, eu não vou dar conta de andar. Então, E automaticamente você fortalece a mente. exatamente. E não só isso, vem a questão da prevenção, entendeu? Assim, não é de fortalecer aqui, mas prevenir uma saúde também, Prevenir, uma doença, assim, que pode Sim. deixar acamado, que pode deixar... Então, inclusive, no horário que eu vou também, eu reparei isso. A quantidade de idosos, de pessoas mais velhas que estão procurando a prática da atividade física justamente para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor e para não ficar acamado, para não O ficar... próprio Parque do Sabiá, né, gente? Assim, Sim. quando eu tenho 50. Quando eu era pequeno, o Parque do Sabiá era um mausoléu. Como é que fala? Ninguém ia lá. Era longe, a gente ia fazer um piquenique uma vez ou outra. Quase que não tá tendo espaço pra gente caminhar. Isso né, é maravilhoso. É muito bom. O espaço de estacionamento de Não, carro não. lá já aumentou. Teve outra obra que E é um parque aumentou, incrível, né? o carro que está lotado. É um parque incrível. É um dos parques mais bonitos do Brasil, e com certeza. Gente, E fazendo Agora- alegria, né, de Uberlândia. Sim, e uma coisa que eu noto também, assim, dando uma... quer dizer... Não, vai, segue. Não, é porque assim, a gente vai conversando, né, e vai chegando em pontos sensíveis também, né, que a gente tá falando assim, a gente já falou aqui da nossa, de qualidade de vida, né, assim, como que tá a vida do advogado, que a gente já citou aqui, mas no geral, né, em geral, as pessoas estão mais ansiosas, mas, né, que você trouxe, assim, e aí tem o fator pandemia, sim, tem várias pesquisas sobre a pandemia, sobre né, a questão da saúde, a cultura teve que se reinventar na pandemia, e tantas outras, né, tecnologias que se desenvolveram, se multiplicaram, então a gente está aí com a inteligência artificial, com tantas outras coisas que estão deixando as pessoas assim... pescoço, coluna, né, assim, É uma doença, né? Então, mas é isso que eu tô Doença falando, mental, nós eu acredito estamos num momento muito sensível, porque é informação demais, ficar sentado, computador, a tecnologia, claro, gente, tem inúmeros benefícios, mas assim, se a pessoa não regrar e não dividir realmente o tempo dela nas outras atividades, como a gente citou aqui, a gente vai ter uma sociedade muito adoecida. Eu muito acho que adoecida. nessa questão mental, ali o excesso de dopamina rápida. É. O que acontece? Eu tô aqui no celular, tô aqui vendo aquela quantidade de vídeo, tô Aham. ficando feliz, muita cor, muita imagem. E o esporte, né, a prática de atividade física no geral, às vezes a pessoa assim, mas eu não tenho tanta satisfação, porque por mais que seja demorado a curto prazo, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de, nossa, meu Deus, é melhor eu ir ali fazer uma praticar atividade física, fazer um futebol, ir pra academia, um beach tennis, alguma coisinha, eu falo beach tennis porque eu amo beach tennis, né, então é o meu escape também, é o meu esporte de escape. Prefere ficar aqui porque isso aqui é muito mais rápido. Então vem essa questão Exatamente. Não, você psicológica falou que vai que vem da afetar a pandemia. cultura, que vai afetar a gente profissional da área da cultura, porque as crianças não Isso. querem mais ficar meia hora assistindo uma peça. Mas aí é justamente aí que se vê a importância do incentivo. É isso. Cultura e esporte. Por quê? Porque o incentivo à tecnologia ele é automático. Ele é automático. O incentivo ao esporte e à cultura precisa ser fomentado. Precisa. Justamente para tirar as pessoas desse uso exacerbado de tecnologia. E a gente sozinho não dá conta. Não dá conta. E ao mesmo tempo Tem que que o ser. uso exacerbado de tecnologia, principalmente o celular, como a Cátia pôs, a posição, o olhar fixo, a dopamina, Rápida, as cores ali, isso o ele faz estímulo. sozinho.
Então a gente precisa incentivar o esporte e a cultura. A gente tem que Precisa equilibrar isso. mostrar- Hoje até os cachorrinhos estão com o telefone. Tem que mostrar que ir no teatro é bom, É. ir no teatro é cultura, ir no teatro é legal. Ir Eu no lembro a teatro primeira traz vez que eu fui no prazer. teatro aqui em Uberlândia, gente, era uma peça chamada Tatiana, era de dança. Eu tenho o livro, até hoje, eu lembro que eles deram Foi maravilhoso, eu lembro. Eu tinha o quê? Uns 15, 14 anos? E é legal, é E isso. você lembra até hoje. Eu hoje. lembro até hoje. Você lembra o que você viu no celular ontem? Não lembra. Você viu você. Porque é muita coisa. Coisa, né? E o que que realmente fica na memória, o que fica na pessoa, o que fica, né, no coletivo? Aquele que participa de uma competição esportiva, ele vai lembrar depois de 10 anos. Isso é um prazer real da vida e isso trouxe saúde. Então a gente precisa incentivar, mostrar para as pessoas que o uso do esporte, que a prática de cultura, ela é importante, ela traz saúde e Senão vai virar o direito da doença, vai né? virar saúde aí do Eu gostaria só de fazer um gancho aqui, né, numa fala que o Wagner teve a respeito da prática de atividade física, de ir na academia, que você reparou que grande parte das pessoas que estão ali são pessoas mais velhas e tudo mais. E o que a gente tem que olhar também do lado da saúde é o seguinte, as pessoas mais velhas hoje, elas já provavelmente, né, uma porcentagem alta, vai ter ali um diagnóstico de hipertensão, né? Então, assim, tá procurando atividade física para poder fazer o controle desse diagnóstico, né? Então, assim, e as pessoas mais novas, elas precisam entender, acho que precisa que a Elas questão não vão chegar nem lá. que a prática da atividade física, por exemplo, vai prevenir doença, entendeu? Então, Senão ela não chega, ela vai morrer antes. exatamente. Então, assim, é muito interessante isso. As pessoas mais velhas hoje estarem buscando a prática de atividade física para tentar controlar, né, um colesterol alto, uma hipertensão e promover essa política pública, né, para os mais jovens, para quem ali está acostumado a ficar só em casa, está sofrendo o reflexo dessa pandemia, do avanço assim muito rápido da tecnologia que a nossa geração tá vivendo, que pegou essa evolução toda. Então, assim, as crianças hoje nascem já com o telefone na mão. Então, assim, o importante, além de utilizar a atividade física para controle de algum diagnóstico, é para prevenir o diagnóstico. Mas também tem um detalhe que tem algumas que eu acredito que seja um percentual até alto. Algumas dessas pessoas que estão nas academias fazendo exercício, as pessoas mais velhas, elas Sem estão buscando consciência. a sua longevidade. Com certeza. Por quê? Com Porque hoje, o que a gente observa é que a pessoa aposentou, ela já tem um dinheiro, né? Ela conseguiu fazer o seu... Vocês têm uma estabilidade financeira, né? Então ela está querendo viajar, ela está querendo conhecer outros lugares. Aproveitar. Né? Aproveitar a vida. Agora, adianta você aproveitar a vida sem saúde? Você não aproveita, né? Adianta você ter o dinheiro, né? Você tá E não ter a saúde. não ter a saúde. Não, Então, a consciência disso vai através do esporte, vai através da cultura. Porque quando você falou lá no começo, né? Meu trabalho é cultura. Tudo bem, mas você tem que deixar a cultura um pouquinho para falar assim, qual que é meu lazer, né? Meu lazer Eu tenho que ter meu lazer também. porque o lazer Concordo. não é só a cultura do seu trabalho. É que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba... Tá bom. Acaba virando hobby que me admira, né, Kátia? Mas aí, gente, aí olha só, como que as coisas vão fluindo e como é importante a gente pensar nisso. Porque a 2022, 2023, nós promovemos lá na UAB, a Comissão de Direito de Saúde promoveu na UAB um seminário importantíssimo. Foi de muito sucesso, mas muito, foi um evento espetáculo. 2024, né? 2024. De doenças raras. Essas raras. É o primeiro fórum de doenças raras. Foi um espetáculo. Lá foi tratado de vários temas, busca de tratamento para doenças raras. Tivemos palestras muito boas, Maravilhoso. comissão que organizou, e tratou de busca de tratamento. Fala sobre um pouquinho, Virginia. É bem rapidinho que o nosso tempo está acabando. Esse primeiro fórum de doenças raras, o Dr. Gabriel Massotti, que estava como presidente da comissão na época, ele se movimentou, né, comoveu todo mundo, trouxe diversas pessoas
para esse evento. Foi um evento muito legal, muito bacana. Inclusive, o Marcelo Aro veio, né, palestrou para a gente. Ele que também tem uma filha com doença rara. Então, nós tratamos aí sobre a reserva do possível também, né? Porque, assim, a questão das doenças raras, os diagnósticos são muito caros. São, assim, são muito caros. E, assim, e grande parte das doenças hoje em dia é de difícil diagnóstico. Então, às vezes, a criança ali já recebe o diagnóstico, né, já tem um tempo. Então, assim, foi um evento muito legal mesmo, promovido pela OAB Uberlândia, pela Comissão de Direito Médico, né? E é isso, eu acho que a questão da doença rara, ela é um pouco diferente do que as doenças que vão se desenvolvendo pela forma como a gente vive, pela nossa qualidade de vida, porque a doença rara normalmente ela é genética, né? Ela tem ali já uma questão assim desde o nascimento. Mas eu puxei esse gancho para falar uma situação. Sim. Lá foi tratado de doenças raras, são doenças de pessoas que às vezes têm poucos naquela mesma condição. Sim. Mas eles também têm direito à cultura e ao esporte. Exatamente, a inclusão. Eles têm que ter a inclusão no esporte e na cultura. Isso, exatamente. E tem que ter adaptação, às vezes, a uma peça de teatro ou a um esporte. Então, assim, não é porque eles têm um diagnóstico que eles não vão ter um espaço de cultura, um espaço de lazer. Não é porque eles têm um diagnóstico que não vai poder jogar um futebol. Porque, às vezes, assim, a sociedade tem tanto preconceito de olhar para aquela criança, olhar para aquela pessoa com doença rara e pensar assim, não consegue, não dá conta. E pelo contrário, gente, eles têm uma força... Eleva a qualidade. Com certeza, com certeza. Mas eu ia falar uma coisa, gente, às vezes não é preconceito, é falta de preparo. Falta de preparo, falta de uma política pública, do poder público explicar o contrário, entendeu? É por isso que, mais no início, a gente falou assim, que é tudo tão segmentado, é tudo tão falta de informação, e não é isso. Então, essa oportunidade desse evento trouxe o outro lado, de mostrar a força que essas pessoas têm, mesmo com o diagnóstico, de mostrar que eles também têm um direito a um tratamento adequado, a uma qualidade de vida boa, né? A um espaço ali que eles possam se desenvolver com segurança, né? Quando você entrou nesse assunto de doença rara, desculpa te cortar, eu sou voluntário no Hospital do Câncer desde 2014. Eu já perdi muito paciente, porque todos os pacientes lá eu considero como meus pacientes. Eu estou lá servindo cafezinho toda sexta-feira de manhã. E quando você disse aí do diagnóstico, o maior índice de cura dos pacientes está na cabeça mental. Nós temos lá no hospital pessoas que tem a doença, né? Tá com o diagnóstico de câncer, aquela doença, às vezes até terminal, mas se ela tiver com um psicológico bom, com a cabeça boa, ela tem uma grande chance de cura. Sim. Porque a cabeça manda no corpo. Manda. Influenciar muito. Cultura, esporte, a inclusão dessas pessoas nesses espaços culturais. Lá dentro do hospital, na comissão, o grupo de... o grupo de voluntários. Entretenimento. Também, não, tipo Anjos da Alegria. Aqui tem Circo Pititico, eles fazem parte lá. Uma comissão de entretenimento. Exatamente. A minha comissão não é a comissão que fugiu a palavra aqui. O meu grupo é o grupo do acompanhamento. A gente acompanha os pacientes e serve café. E o grupo do entretenimento, eles cuidam principalmente das crianças. Sobe. Então é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito bonito. E isso daí traz uma cura tão grande, porque a pessoa está lá naquele momento tão difícil, tão devastador. Tão isolado chega de as pessoas, né? E traz um olhar mais sensível, né, para aquelas crianças, para aquela situação, para os próprios pais, né, que às vezes assim a criança ali é tão pequena e não entende a gravidade do diagnóstico, e os pais ali já estão com o mental muito abalado. Então, promover essa cultura, esse espaço de acolhimento, né? É muito importante. Uma coisa que eu acho que tem a ver com isso e que eu trouxe isso, falta de preparo nosso, de indivíduos. Nós não somos... Né, as pessoas que nascem sem problema,
é difícil ela ter empatia com o outro que tem, né? E aí a gente tem as profissões e esses ramos que a gente está falando, né, da arte e tal, cultura, que precisa desse apoio do poder público. E aí a gente tem políticas, por exemplo, agora de inclusão de pessoa com deficiência para a área da cultura. Então, é obrigatório num projeto cultural eu prever lá, né, o pagamento para audiodescrição, para intérprete de livros. Mas e as doenças raras? Que é o que você está falando. Então, se todo mundo tem que ter acesso, então a gente precisa ampliar a discussão. E a gente precisa do outro e ter também, né, quem está construindo a política pública, ter o olhar sensível para a pessoa que tem a doença ou a deficiência, para o agente que vai promover o esporte ou a cultura, porque a gente não tem especialidade em Libras ou em, né, a gente precisa contratar ou a gente precisa entender melhor. Então não adianta também uma lei, você cria uma lei e impõe, pá. Aí eu vou lá, contrato o intérprete de Libras, mas o surdo não sabe que ele pode assistir o espetáculo. Não teve essa comunicação. Então a gente precisa de política, a gente precisa de discussão. Disso aqui que nós estamos fazendo de diálogo, né, entre Trazer nós, informação, né? das comissões até interligadas mesmo, com o poder público e com os agentes que promovem, com as instituições, né, com a sociedade civil. Bate o papo. Ai, meu Deus! Ah, ok. Desculpa. Eu acho que aqui a gente iria mais fácil, uma hora iria tranquilamente. Agora que relaxa. O tempo chegou. E a gente viu aqui, ó, que essa conversa mostrou, né, que a saúde, a busca pela saúde, ela é muito além ou até fora, né, de consultórios e de hospitais, que é justamente isso que nós podemos debater aqui hoje. E o movimento de expressão cultural, o movimento de apoio ao esporte, uma convivência social, ela traz qualidade de vida e qualidade de vida traz saúde. Eu quero deixar aqui só para a gente, nosso tempo está curtindo, né, uma reflexão rapidinha para cada um de vocês. E para a gente encerrar, qual que é o papel do direito para a gente buscar uma sociedade mais saudável e mais rica culturalmente? Começar com você, Luiz. Eu vou ser bem breve, tá? Eu acho que a lógica é bem simples. A gente pode concluir diante de todas esses nossos debates, essas nossas falas aqui. É uma lógica simples, mas que o poder público precisa ter um olhar mais cauteloso. Prevenir a doença é muito menos custoso do que tratar uma doença, entendeu? Então, assim, a política pública incentivando um ambiente mais saudável, hábitos saudáveis, a cultura, o esporte, então, criando esse ambiente e passando a informação para a sociedade que aquele acesso àquele ambiente é possível, né, e que previne um diagnóstico tardio, um diagnóstico triste. Então, assim, é menos oneroso para o Estado do que a questão de tratar doenças, que hoje a gente tem medicamentos aí de milhões, tem medicamentos de... Então, quando você cria ali um espaço para um lazer, para um esporte, por exemplo, Parque do Sabiá, entendeu? Acho que pode, inclusive, trazer um retorno para o próprio poder público, entendeu? Então, assim, a questão de prevenir, né, investir mesmo no esporte, na cultura, como forma de promover a saúde e a sustentabilidade do próprio sistema de saúde do Estado. Pai, como que o esporte, comissão de esporte, pode contribuir para a sociedade mais saudável? O esporte é a base da sociedade, na minha opinião. A nossa comissão, falo para você, advogado, advogada, venha conhecer, venha participar. A comissão de esporte, ela pode contribuir muito para tirar o advogado daquele estresse e fazer a sua convivência com a classe. Inclusive, vou deixar um convite, no dia 11 de abril, no Parque do Sabiá, nós vamos fazer uma caminhada, a caminhada da família OAB, e que nessa caminhada nós vamos ter um café da manhã, e o objetivo, qual que é? É a integração, fazer com que as pessoas façam sua caminhada e participam. Entram, venham para conhecer a nossa comissão e venham ajudar a gente a ter novas ideias, novos projetos dentro da comissão. Kátia, como que você acha que a Comissão de Cultura da OAB pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais saudável?
Eu acredito que a Comissão de Cultura já vem fazendo um pouco isso desde 2014, quando ela passou a existir, que é a busca da efetivação dos direitos culturais, porque não basta estar na Constituição, não basta ser um direito fundamental, se a sociedade não souber que é um direito fundamental e a gente não conseguir dialogar assim como estamos dialogando e propor políticas públicas para cada vez as pessoas terem mais acesso aos bens de natureza cultural, à cultura, como as pessoas dizem, o acesso às artes, enfim, para a gente chegar e ter uma saúde melhor. E a OAB está aí pronta para contribuir com esse debate, contribuir com essa incentivo à cultura e ao esporte e contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo nosso bate-papo, esse tempo de reflexão importantíssimo, que mostra que cuidar da saúde, cuidar do esporte, cuidar da saúde é praticar esporte, cuidar da saúde é ter lazer, cuidar da saúde é ter cultura. E que enquanto a gente faz isso, nós estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E a OAB Uberlândia é uma parceira das comissões, é uma parceira da sociedade nesse sentido. Eu agradeço muito a vocês, agradeço você, ouvinte, que teve paciência de nos assistir até agora. Muito obrigado, obrigado a vocês por tudo.